gente vai estar compartilhando a palavra, pensando um pouco a respeito da força de Deus e como nós podemos ter a força de Deus. E o Salmo de número 1, o primeiro Salmo, ele nos ensina a respeito disso. Ele fala de uma conexão, ele fala de uma fonte onde devemos estar conectados. Às vezes a gente quer força de Deus, mas a gente se conecta às coisas erradas, às coisas que não trazem a energia necessária. Mas a gente precisa aprender que para nós termos a força de Deus, a gente precisa ter a conexão certa, não é isso? Hoje a gente tem nos computadores, a gente tem fontes bivolts, mas antigamente a fonte tinha que ser ou 110 ou 220, e às vezes quando você estava num lugar que não tinha 220, pode ser que você ficasse sem carga. Hoje já foi resolvido isso, né? As fontes são bivolts. Quem é desse tempo? Pessoal, olha aí, isso, Valmir Verlaine levantou a mão, né? Então a gente tinha essas conexões. Hoje é bivolt. Por quê? Porque resolveram um problema. Só que às vezes na nossa vida a gente não consegue fazer isso. A gente quer a força de Deus e a gente vai conectando-se a um monte de coisa que não é pertinente a ter a energia necessária para a nossa vida. Às vezes a gente se perde no meio do caminho. E é isso que eu quero pensar com você nesse Salmo. Salmo 1, verso de 1 ao verso de número 3. Se puder colocar na NVI, por favor. A gente, pastores, a gente fica tentando dificultar para o pessoal lá em cima, entendeu? Eles botam o RA e a gente pede NVI. Aí eles colocam uma, a gente pede a outra, assim, para ficar bem fácil. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, alegre, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha a analogia. Ele está justamente usando uma árvore que as suas raízes estão perto de um ribeiro, e ela se estende para buscar a energia no lugar certo, busca no lugar correto. E é isso que a gente precisa aprender. Eu vi o David suando aqui. É porque o aquecedor está ligado, David. Não sei se tu percebeu. Percebeu, né? Maravilha, né? Era para ficar bem quente o ambiente. Olha só o que o texto diz: de uma conexão, de um lugar onde as raízes se conectam para buscar a sua energia, para buscar o seu alimento. Nós adoramos a Deus aqui dizendo que a gente tem sede, a gente tem fome. Só que às vezes a gente não guarda o nosso coração para buscar e permanecer buscando o lugar certo, para buscar o lugar certo e permanecer buscando o lugar certo. Por quê? Porque a gente espera que quando a gente se conecte com Deus, que Ele resolva todos os nossos problemas de forma imediata. Isso é muito legal, porque a gente, como pastor, a gente aconselha pessoas. E tem gente que vive 40 anos fazendo um monte de coisa complicada. Aí ele se converte, aí ele vem, com 2 meses ele procura a gente e fala assim: pastor, não está adiantando nada, a minha vida não está mudando. Entende? Ele fez 40 anos, uma vida produzindo, semeando, lançando coisas. Aí 2 meses depois ele diz assim: não adiantou nada. Ele nem percebeu que ele precisa ainda, ou ele está estendendo as suas raízes e buscando se conectar a uma fonte certa, correta, que vai mudar a sua essência. Uma vez eu vendi um produto, não vou falar o nome dele, né? Mas era um produto de alimentação. E é interessante que eu fiz um curso, e nesse curso ele estava falando que em 12 a 14 anos, todas as células do nosso corpo são mudadas.
Tudo que está no nosso corpo é mudado a cada 14 anos. Então, na realidade, a alimentação que você tem durante um período da sua vida vai ser ela que vai compor a estrutura física que você tem. Então, quem você é hoje é o resultado do que você se alimentou há 14 anos atrás. Então, alguns estão pensando assim: caramba, estou lascado. Outros falaram assim: não, eu me alimentei bem, então o que eu sou hoje é o resultado disso. Mas qual vai ser o seu corpo daqui a 14 anos? Essa decisão tem que ser tomada hoje. Então, pensando nesse aspecto dessa conexão, de como encontrar a força de Deus, eu quero pensar em apenas 4 pontos com você. Primeiro, Êxodo capítulo 25, verso de número 8, foi o texto da mensagem de 2 domingos atrás, que eu falei sobre a centralidade de Deus na nossa vida, no culto pela manhã. E esse texto diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria estar no meio do seu povo, mas antes de ser apenas uma ação física do tabernáculo estar no meio do povo, a gente precisa em nós colocar Deus como a prioridade na nossa vida. Entende que não é só Deus vir até você, porque Deus já tem vindo até você. Deus tem te dado direção desse púlpito, Deus tem falado com você, Ele te deu a palavra e você tem acesso à palavra, e tem pessoas do teu lado que te orientam, pessoas que estão te dando conselhos, direcionando, mas às vezes nós não fazemos Deus como centro da nossa vida, como prioridade. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com você: como encontrar a força de Deus. Você tem que colocá-lo como prioridade na sua vida. Mas pastor, a prioridade não é minha família, a prioridade não sou eu, a prioridade não é o meu filho, a minha esposa, o meu trabalho. Não, a Bíblia diz que a prioridade na nossa vida deve ser Deus. Ele deve estar em primeiro lugar, porque sem Deus a nossa vida, para o restante da nossa eternidade, tem um fim trágico. Como diz o pastor Gerson, vai para o andar de baixo, e no andar de baixo não tem vida. Então, colocar Deus como prioridade significa colocar Deus e seus ensinamentos, tudo aquilo que Ele nos ensina, como prioridade na nossa vida. Antes de tudo, antes de todas as ações, antes de todas as decisões, antes de qualquer coisa que você vai fazer, Deus deve estar ali no centro. Aí, trazendo isso para a questão que eu falei de 14 anos, o nosso corpo se transforma naquilo que a gente comeu, se alimentou. Aí a gente fica pensando: o que vai ser você daqui 14 anos, fazendo as escolhas como Deus sendo a prioridade na sua vida? Como vai mudar a tua estrutura familiar, a tua estrutura emocional, a tua estrutura espiritual, se Deus for a prioridade? Eu me lembro de uma menina que nos auxiliava em casa. Tinha uma menina que ela ia sexta-feira fazer uma faxina lá. E quando a gente estava em casa, ela chegava, Verlânia convidava para tomar um café. Aí a gente perguntava para ela assim: você já leu a Bíblia hoje? Ela falava assim: não, pastora. E o que isso tem a ver? Ela falou assim: não, porque se tu não se alimentou daquilo que é importante na sua vida, você também não vai tomar café com a gente. Ela: mas se eu não me alimentar, eu vou morrer de fome. Ela falou assim: exatamente como a tua alma e o teu espírito está. E às vezes a gente está tentando mudar a nossa esfera de vida, mas a gente não muda o nosso hábito com Deus, a nossa vida com Ele, a gente não coloca como prioridade. Quem sabe você tem vindo aqui, entrou nesse lugar, a primeira visita, e o pastor está querendo te impor uma coisa religiosa. Não é religiosidade, eu estou falando de um relacionamento com aquele que te criou, com aquele que te fez para um propósito. E se você não alinhar a sua vida ao propósito dele, pode ser que no final você esteja de uma maneira que você não sonhou, que você não se organizou para estar.
E isso vai ser difícil. Então, quando nós colocamos Deus como prioridade, nossa tomada de decisão muda, nossas orientações para a vida mudam, nossos valores são transformados, nossos relacionamentos são transformados. Pessoas que lidam conosco, elas vão perceber algo diferente. A gestão do nosso tempo, as prioridades, aonde você vai estar no dia de culto, é determinado pelo relacionamento que você tem com Deus. As finanças são transformadas, o teu trabalho, eu tenho uma lista aqui que eu posso citar, porque o teu relacionamento com Deus vai mudar toda a tua história. E eu quero justamente apresentar isso para você e liberar essa palavra sobre a tua vida, que você vai ter nos próximos meses e anos um relacionamento tão extraordinário com Deus, que toda a tua vida, tua família, teus relacionamentos, todas as áreas serão transformadas em nome de Jesus, por causa desse relacionamento e dessa prioridade. O segundo ponto está em Provérbios capítulo 13, verso 20. Provérbios 13, 20. Diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha, quem anda com os sábios será sábio. Eu falo que os nossos relacionamentos nos transformam. Aquilo que as pessoas têm vivido, você ao estar com essas pessoas, aquilo vai te contaminar, aquilo vai te influenciar. É interessante o quanto os laços, a construção de laços, o aspecto social que você vive, né, muda e interfere na sua vida. É interessante isso. Às vezes tem pessoas que vêm para o batismo, eles dizem assim: pastor, eu estou com dificuldade, porque eu sou um adepto, né, que nem tudo a gente vai conseguir resolver antes de se batizar, porque o batismo não é o fim da vida cristã, mas o início. Aí tem gente que diz assim: olha, é que eu não sei falar assim como crente ainda. Eu falei assim: mas tem coisas que você, o meio que você vive, do que você se alimenta, isso vai transformar a sua vida. O grupo se modela. Se você começa a andar com pessoas que elas têm um monte de prioridade, um monte de valores diferentes, no final você pode ver que você vai começar a relativizar alguns valores que você tem. Pessoas que começam a andar com pessoas que estão frustradas na sua família, ela vai começar a destacar coisas na tua família que você vai começar a se frustrar também. Mas pessoas que acreditam naquilo que a Bíblia apresenta, você também é influenciado por isso. Hoje eu estive com um amigo, que eu já citei ele aqui algumas vezes, um rapaz, que quando eu cheguei na igreja, ele era o nosso líder de jovem, como ele influenciou a minha vida, como aquele grupo potencializou quem eu sou hoje. E Fernando, que é parente, né, é casado com a prima da Raquel, da pastora Raquel, também fazia parte desse grupo. Eu me lembro que a gente se reunia aos sábados na igreja, e o Fernando botava a gente para depois do ensaio. A gente tinha o ensaio do jovem, né? Dava 9 horas da noite e acabava o ensaio. Aí a gente juntava 1 hora de oração, era até 10 horas da noite oração dos jovens. E depois a liderança do Fernando foi passada para esse rapaz, e ele começou, além da oração, ele deu continuidade na oração que a gente tinha dos jovens. Aí no outro dia de manhã ele falava assim: agora vocês têm que vir para o estudo bíblico, e depois da escola bíblica de manhã, ele falou assim: agora vocês vão em casa, vão almoçar, e a gente à tarde vai para fazer visita no hospital. E essa era a nossa vida. Sábado à noite nós estávamos ali orando, buscando ao Senhor. Domingo de manhã a gente tinha escola bíblica, estávamos estudando. O nosso estudo aqui da escola teológica acontece às segundas-feiras, né? A gente não vai abrir turma no meio do ano, vai ser só no início do ano. A gente teve uma formatura aqui domingo, né? Foi uma bênção. E logo depois a gente tinha visita nos hospitais. A gente ia para o hospital. Aí eu chegava em casa 4, 5 horas da tarde, tomava banho e ia para onde de novo? Para o culto. Então era isso. Olha como aquilo não era um peso. Tem gente que pode falar assim: é louco,
olha, o domingo, tudo perdido. Não, eu ganhei os meus dias no Senhor. Nós fizemos e alcançamos pessoas, porque os relacionamentos que eu tinha me potencializavam mais a buscar Deus. E é justamente isso que eu quero pensar nesse provérbio com você. Busque estar com Deus para que Deus esteja com você. Busque estar com Deus, e pessoas te conduzem a Deus. Nós temos os grupos de conexão, onde ali nós nos conectamos com Deus, nos conectamos com pessoas, e a gente ganha almas ainda para o Senhor. Nós temos grupos onde você pode estar buscando Deus, pode levar pessoas para conhecerem do Senhor. Nós temos um ambiente e nós queremos ampliar isso. E se você tem disponibilidade na sua casa para colocar um grupo lá de conexão e você quer, a gente está preparando líderes para que esteja na sua casa um grupo de conexão, para que você esteja envolvido em áreas que trazem crescimento para você, porque você quer buscar estar com Deus, e é essa a orientação. O provérbio diz que andar com sábios nos torna sábios. Andar com Deus ainda é melhor, aleluia. Andar com pessoas que inspiram é algo maravilhoso, e andar com Deus é algo extraordinário. Não sei se você já teve essa experiência. Uma vez você está falando com Deus: Deus, eu não tenho amigo para poder conversar, para falar, não é aquela coisa depressiva. Aí Deus fala comigo assim: e eu estou aqui do teu tempo, o tempo todo do teu lado, você não consegue entender a minha amizade? Sabe aquela coisa que Deus fala contigo, que você nem entende como que Ele falou, né? Mas que você tem certeza que Ele está falando ao teu coração? Andar com Deus é extraordinário. Busque alinhar a tua vida à vontade dEle. Você quer força para viver? Você quer força para realizar os sonhos? Você quer força para que as coisas dêem certo? Se conecte à fonte perfeita, certa, plena, que é Deus. Esses relacionamentos influenciam a nossa vida, potencializam quem nós somos. A gente precisa aprender a evitar relacionamentos que nos destroem e potencializar aqueles que nos fazem crescer. Eu sei que a gente tenta, até quando a gente se converte, manter um monte de relacionamento, mas chega um momento que alguns já não dá mais. Eu tive que chegar um momento, não que eu perdi amigos, mas que na realidade eu não pude estar mais tanto perto deles. Eu já contei essa história. Eu saía da igreja todo animado, no culto, aí eu ia levar a Verlane em casa, e quando eu voltava, a galera que eu andava estava lá na esquina, né? E toda vez que eu passava, eu parava para conversar com eles. Não, eu tenho que ensiná-los, evangelizá-los, né? Pensamento perfeito, só que eu não tinha ainda raízes profundas para isso. E quando a gente começava a conversar, era tudo tranquilo. Aí eles falavam assim: nós viemos daquela festa, e a gente veio de lá, fulana estava lá, Beltrana estava lá, aconteceu isso, isso e isso. E sabe aquela coisa que começa a alimentar a tua mente, o teu coração? Aí eu saía da igreja com um monte de expectativa para a semana, e naquela curva tudo se murchava, diminuía, esvaziava. E eu precisei então tomar uma decisão de mudar a minha rota. Uma mudança de rota mudou a minha história. Ao invés de andar pela rua por esse lado, eu passei pelo outro lado, para que eu pudesse primeiro criar as raízes, para que eu pudesse me alimentar da maneira certa, para que eu pudesse então evangelizar, ensinar da maneira que eu deveria. Como? E continuar com a Verlane. Olha aí, ela está puxando a brasa para a sardinha dela, olha aí. É assim que Tiago fala. Tiago 4,8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O Salmo 1 verso 3 diz: é como árvore plantada à beira das águas, que dá fruto no tempo certo. Não adianta tentar antecipar os frutos. A gente precisa criar as raízes, se alimentar da fonte correta, para que o fruto venha no tempo certo. Tem gente que quer mudar o tempo de uma planta dar fruto. Você precisa criar raízes.
Um dos grandes desafios da gente estar organizando os pequenos grupos aqui, os grupos de conexões, a gente já falou muito isso no grupo de pastores, né, que são a perspectiva que a gente tem de igrejas que elas são em células e elas aceleram o processo para que uma pessoa já esteja à frente de uma célula e que às vezes uma pessoa com 6, 8 meses ela já está liderando um grupo de pessoas e com um monte de coisa para ser tratada ainda. Há um tempo certo, nós não podemos achar que todos vão estar prontos no mesmo tempo. Cada um tem uma característica, personalidade, vocação, ministério, um chamado de Deus. Não vamos conseguir botar todo mundo no mesmo pacote. Você tem algo que é diferente do que o outro tem, e que na realidade no corpo de Cristo, isso é a beleza, que Deus consegue lidar e tratar conosco de maneiras diferentes, e usar o que você tem para a glória do nome dEle, mas no tempo certo, no tempo certo. O terceiro ponto, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. NVI, por favor. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ele começa uma lista de bênçãos que virão. Olha que interessante. A gente precisa buscar a força de Deus, mas para que a gente receba isso de Deus, a gente precisa aprender a entregar a Deus o que Ele espera. Deus não espera que você entregue uma coisa muito legal de própria criatividade. Eu sou sapateiro por ofício, aprendi o ofício com 12 para 13 anos. Então quando alguém pergunta assim, qual é a sua profissão? Eu sou sapateiro. E um dia eu aprendi, né, o pessoal querendo valorizar o negócio, conversando com a irmã, ela falou assim, nossa pastor, o senhor era sapateiro? Não, o senhor era um artesão. Eu falei, rapaz, ficou bonito demais, né? Aí eu aprendi que eu não sou sapateiro, eu era um artesão, entende? Como uma vez meu pai tinha uma barraca de camelô na Rua Tereza, eu ia lá e falava, não, eu era camelô. Ela diz, não, você era um microempreendedor. Eu falei, rapaz, tá ficando bonito demais o negócio, entendeu? Então depende da perspectiva que você olha. Mas o interessante é que eu posso fazer o melhor sapato e tentar entregar para Deus. Deus tem pé? Não. Deus não tem corpo, Deus é espírito. Mas na realidade, Deus pode receber a minha entrega? Pode. Mas em tese, o que eu faço e entrego para Ele não é o que Ele espera que eu possa entregar. Por quê? Porque Deus tem critérios. Olha só o que o texto diz. Ele diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. O que está condicionando aqui a obediência? Aquilo que Deus estabeleceu. A gente quer mudança na nossa vida, mas a gente quer fazer da nossa maneira. Eu não sei quantas vezes você já fez isso. Olha a analogia, hein? Presta atenção, câmera, por favor. Aí a gente fala assim, Deus, eu quero entregar isso ao Senhor. Aí Deus fala assim, pode deixar comigo, eu vou cuidar. Não, Senhor, o Senhor não entendeu, eu quero entregar ao Senhor, eu quero entregar aqui dessa maneira para o Senhor. Deus diz, pode deixar, eu estou tomando conta. Não, Senhor, o Senhor não entendeu, eu quero que o Senhor tome conta, faça. Não, eu estou olhando. A gente diz que está entregando para Deus, mas tem que ser da nossa maneira, da maneira que a gente quer. Que entrega é essa? É o humanismo, é a nossa maneira de querer gerir as coisas em relação a Deus e a vontade dEle, porque a gente elabora um monte de coisa na nossa mente como Deus vai fazer. A gente pensa nos processos, a gente pensa como é o normal, como se Deus precisasse seguir o nosso normal para que as coisas acontecessem. João capítulo
15, verso 7, na NVI também, Jesus falando, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Olha isso, ele está dizendo: você quer algo de Deus? Você quer algo da parte de Deus? Ele diz assim: permaneça em mim e as minhas palavras, quando estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem vos será feito. É óbvio que eu vou fazer uma analogia muito simples, né? Mas é mais ou menos aquela história que a gente cria para o filho, né? A gente já tem definido o que vai fazer e pergunta para o filho: filho, você quer arroz com feijão ou feijão com arroz? Né? Aí o filho vai decidir que é arroz com feijão, né? Na realidade a gente já definiu o que ele quer. Eu tinha uma estratégia, os pais, prestem atenção, eu tinha uma estratégia com o Aleph, né? Já viu, criança, está numa festa, ele está correndo, está brincando. Aí quando você fala assim: filho, vamos embora, o que eles falam? Não, mais um pouquinho, entende? Aí na minha mente eu pensava assim: opa, beleza. Aí eu chamava o Aleph 20 minutos antes, falava assim: Aleph, nós vamos embora. Ele: ah, não, pai. Então tá bom, vou te dar mais 20 minutos, hein? Olha aí, olha como eu ficava, entende? Ele: ah, que bom, melhor pai do mundo. Entende a estratégia? Só que Deus, ele diz assim: eu tenho o melhor para vocês, eu tenho um plano perfeito para vocês, eu tenho algo tão extraordinário para a vida de vocês. Só que eu preciso que vocês alinhem a vida de vocês àquilo que eu vou dizer, que vocês façam aquilo que eu estou ensinando. Os resultados eles vêm quando alinhamos a nossa vida à vontade de Deus. Eu sei que parece estranho, mas Deus não aceita qualquer coisa para que a gente esteja com Ele. Ele não aceita qualquer coisa. Às vezes a gente que cisma de achar que a gente estando aqui, que a gente está agradando muito a Deus, mesmo que o nosso coração não esteja de uma maneira plena nele. Eu quero que você esteja aqui, claro que eu quero, porque aqui você está ouvindo a palavra para que você seja transformado. Mas estar aqui e não desejar estar com Deus não muda muito a tua realidade. O nosso desejo para que as pessoas estejam aqui é para que eles alinhem as suas vidas à vontade de Deus. Eu sei que é um grande desafio confiar em Deus, confiar que Deus tem o melhor e andar sobre essa palavra, ou andar debaixo dessa palavra. Confiar que Deus tem um plano extraordinário para você, e você fala assim: ó Pai, eu quero obedecer, porque eu sei que esse plano vai se cumprir. Deus, Ele deseja que você se alinhe a Ele, à vontade dEle. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 7, pode colocar na revista e atualizada, na RA. A partir do verso 3, isso. Olha só: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha essa pergunta. Se você fizer o que eu ensino, você não vai ser aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Volta para mim no capítulo 3, verso 21. Deixa eu ver se é esse. Fez o Senhor Senhor Deus, vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A gente chama isso aqui em teologia de proto-evangelho.
É o primeiro ensino do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. Adão e Eva haviam pecado e eles estavam agora distante de Deus. Eles tinham se afastado. Eles perderam a justiça de Deus. Aí o que acontece? Eles pegam e tentam fazer o quê? Vestes para si com folhas. É aquela figura que a gente vê nas coisas de criança, não é isso? Adão e Eva com folhinha, né, se cobrindo a sua nudez, porque eles viram que estavam nus. Então a gente entende que esse é o primeiro evangelho. Aí o que acontece? Nós, dentro da teologia, entendemos que esse texto, que é o contexto de Gênesis capítulo 4, ensina a maneira agora de você se aproximar de Deus. Aí Abel, ele leva o quê? Um animal para ser sacrificado. Só que Caim, o que ele faz? Ainda que existem ofertas na Bíblia de frutos, de cereais e tudo, aqui nessa passagem, o que Abel tinha que fazer, ele fez, mas o que Caim tinha que fazer era levar um sacrifício de animal. Aí Deus está dizendo para ele: você quer estabelecer o teu próprio caminho, enquanto eu já estabeleci o princípio pelo qual você se apresenta a mim e chega até a mim, que é um sacrifício, um derramamento de sangue. Proto-evangelho, porque anuncia uma morte futura que aproximaria o homem de Deus novamente na pessoa de Jesus. Só que ele quis fazer o seu próprio caminho, e às vezes nós estamos nessa condição, nós queremos entregar a Deus da maneira que a gente acha que é o melhor, mas Deus tem um alinhamento para a sua vida, e é uma confiança da tua parte que é necessária, para que você entregue a Deus o que Ele está pedindo, porque segundo a vontade dEle, e nós nos alinharmos à sua vontade, nós pediremos tudo o que quisermos e nos será feito, porque nós estamos alinhados ao Senhor. Alinhados ao Senhor. Esse é o princípio. Então, o meu ensino, a orientação que Deus tem para nós, é que nós viemos entregar a Deus aquilo que Ele espera. Quais áreas da sua vida estão restritas? Quais áreas do teu coração que você já entregou para Deus, mas que no final você que está dominando? Quais as áreas que as portas dentro de você ainda estão fechadas? Domingo, acho que foi à noite, eu falei que eu usei um exemplo de um problema que a gente teve, e áreas que Deus teve que tratar conosco. E eu me lembro que numa conversa que nós tivemos, a Verlane virou para mim e falou assim: Léo, eu não quero uma restauração do nosso casamento, mas eu sei que essa é a vontade de Deus. Eu não quero, mas eu preciso alinhar a minha vida à vontade de Deus. Famílias precisam alinhar suas vidas à vontade de Deus, é entregar a Deus em sacrifício a tua vida, é entregar como sacrifício vivo, como holocausto, a tua vida nas mãos do Senhor. Porque o holocausto era uma oferta que era entregue plenamente, toda ela era entregue ao Senhor. Existia um sacrifício que uma parte era entregue ao sacerdote, uma parte entregue a Deus, uma parte eles comiam em comunhão, mas o holocausto, nada era compartilhado, tudo era entregue como oferta a Deus, e é o que Deus exige de nós. E para encerrar, hoje foi mais animado, hein? 1 João capítulo 3, verso 22, NVI, por favor. E dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A minha orientação é que você entregue de forma absoluta a sua vida a Ele. Mas antes de ser a orientação do pastor Léo, é a orientação da palavra de Deus. Porque quando você, em Deus,
é capaz de pedir coisas e Ele fazer todas as coisas, é porque Ele percebeu que o teu coração está totalmente rendido a Ele. Quem sabe você tem sonhado muitas coisas e muitas coisas não têm acontecido, porque ainda não foi uma entrega absoluta. Eu sei que fica muito subjetivo o que é uma entrega absoluta, mas na realidade eu não consigo definir, porque eu sei o que para mim seria uma entrega absoluta. Para você, são as coisas que Deus tem falado com você, são as coisas que Ele tem aplicado à tua vida, são as coisas que Ele manifesta a você. Porque para mim uma entrega absoluta pode ser condicionada a situações emocionais, para você pode ser financeira, para outros podem ser de relacionamentos, pessoas que precisam entregar isso para Deus e se render a Ele. Para outros é o casamento, quando você diz, eu não vou mais dominar o meu casamento, agora o Senhor vai direcionar. Para outros é o filho, a filha. Entende que essa entrega é realmente subjetiva? Ministério de louvor, por favor. Mas quando Deus se agrada de nossa entrega, o texto diz que dele nós recebemos todas as coisas. Não há nada que você vai entregar para Deus que vai fazer você ficar com menos do que você tinha antes, porque Deus é poderoso para sempre trazer mais para a nossa vida. Deus, olha só, Deus não precisa da gente. Ele decidiu que nós seríamos pessoas que Ele resgataria para si, mas precisar Ele não precisa, entende a ideia? O que eu preciso? Eu preciso de comida, eu preciso de água, eu preciso de vestimenta, eu preciso de coisas básicas, né? Fisiológicas, mas eu preciso também me sentir valorizado, eu preciso de estima, eu preciso de realização, eu preciso de algumas coisas que são de cunhos emocionais. Mas Deus não precisa de nada disso, porque se Deus precisasse da nossa adoração para Ele se sentir Deus, Ele não é Deus. Se Deus precisa da gente para que a gente clame santo, 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 Ele não é Deus. Deus não precisa de nada, mas Ele desejou nos ter consigo. Ele nos escolheu para estar com Ele. Deus não se remoerá. Eu sei que vai ser pesado isso, hein? Pela eternidade, se você for para o andar de baixo. Deus não vai se remoer, vai, nossa, fulano que eu queria comigo, ele foi para o andar de baixo, porque ele fez uma escolha pelo o outro lá. Não, ele não vai se sentir assim, sabe por quê? Porque a justiça de Deus é perfeita, e o amor de Deus também é perfeito. Ele vai nos dar a oportunidade, como pode estar te dando a oportunidade hoje, porque Ele nos ama, e esse amor tem sido derramado sobre nós. Esse amor tem sido derramado sobre a nossa vida. Ele é justo e Ele já fez o necessário para que pudéssemos conhecê-lo. Ele sempre dá uma oportunidade, mas Ele também nos ama, e Ele tem falado ao nosso coração que o amor dEle tem sido derramado sobre a nossa vida, e às vezes a gente não toma a decisão correta.